que significa isso, uma nova Europa? Eu quero que você veja aqui comigo hoje o que é a Europa, qual é o fundamento da Europa e o que está acontecendo agora no cenário mundial. Isso está em harmonia com as profecias para os últimos dias, para como eu falei para vocês, é o palco que se arma para a chegada do anti-Mashiach, né, do anticristo. Veja que coisa, tanto tempo esperando, tanto tempo desejando, e agora você colocou a sua atenção no que realmente no cenário mundial está acontecendo? Mais outro ponto profético que se desenrola diante dos nossos olhos. É impossível que nesse tempo você não esteja enxergando o que está acontecendo. Há muita gente cega espiritualmente, muita gente que não está percebendo o cenário que se está montando diante dos nossos olhos. É hora de entender com as peças desse grande quebra-cabeça espiritual o que está acontecendo diante da população mundial, como as escrituras elas estão mostrando para nós como, na realidade, um tabuleiro de xadrez, as peças se organizando para o ato final, para o ato final. Então você precisa despertar desse sono. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para vocês, que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muita gente que está com a gente aqui hoje. Shalom, shalom a todos mais uma vez aqui no nosso canal. Estamos de volta trazendo mais um vídeo para vocês e um tema que praticamente está se completando essa semana. É uma semana que está cheia de informações para todos nós, informações que estão fazendo as letras das Sagradas Escrituras brilhar, saltar das páginas, porque são eventos que refletem as coisas que estão escritas dentro do quadro profético. E hoje nós vamos compartilhar algo que também aconteceu nesse Fórum Econômico Mundial, né? Dentro de todas as declarações, de toda a organização desse cenário geopolítico que se harmoniza com as profecias bíblicas, e eu quero falar sobre esse tema com vocês hoje. Então, eu já peço você que deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo, que é muito importante para que outros possam ser despertados também. Vamos então aqui no material que nós preparamos para vocês, essas informações preciosíssimas, né? Baruch Hashem. Bom, como sempre, nós falamos aqui, está à sua disposição a nossa Yeshiva, Zeit Yosef Yeshiva University, se você tem desejo de estudar, de aprender mais as escrituras com seriedade, com profundidade, dentro do original das escrituras, né? Você tem essa oportunidade de estudar conosco, venha fazer parte da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. Na descrição desse vídeo você tem os detalhes para poder entrar em contato com a nossa secretaria e poder participar desse momento tão especial de estudo. Bom, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Como nós mencionamos, está acontecendo algo diante dos olhos de toda a humanidade, de toda a humanidade. A declaração que foi feita nesse Fórum Mundial, né, de uma nova Europa, ou seja, uma apresentação que foi feita que expressa essa preparação final. Será? Será que é isso realmente que está acontecendo diante de nós? Para aqueles que estão ligados aí, conectados dentro do aspecto bíblico, mas também no seu sentido profético, está percebendo como as coisas estão acontecendo no cenário. E eu pergunto a você, será que você percebeu isso essa semana?
uma semana que muitas coisas espirituais estão acontecendo, muitas coisas estão desenrolando diante dos olhos da humanidade. E há aqueles, claro, que estão sempre dormindo espiritualmente, não estão conseguindo enxergar, estão vivendo as suas vidas tranquilas, né? Como eu conheço pessoas que vai dizer, eu não sei do que está acontecendo, eu não sei de nada, eu estou aí trabalhando todo dia. Nós precisamos viver a nossa vida realmente, nós precisamos desfrutar daquilo que Deus nos dá todo dia, trabalhar, dar atenção à nossa família, mas é muito importante que o servo fiel, aquele que permanece na presença de Deus, ele está atento aos sinais que é dado a ele dos céus. Ora, para que são os sinais se não há ninguém para ver? Para que são os sinais se não há ninguém que se interesse por eles? Então, é importante sim dar atenção às coisas que estão acontecendo, porque o tempo está próximo. Então, nós estamos diante agora de um quadro de uma nova Europa. O que significa isso, uma nova Europa? Eu quero que você veja aqui comigo hoje o que é a Europa, qual é o fundamento da Europa e o que está acontecendo agora no cenário mundial. Isso está em harmonia com as profecias para os últimos dias, para como eu falei para vocês, é o palco que se arma para a chegada do anti-Mashiach, né, do anticristo. Veja que coisa, tanto tempo esperando, tanto tempo desejando, e agora nós estamos podendo viver isso nesses últimos dias. Não tem sido fácil, não tem sido fácil, muitas lutas, muitas oposições espirituais, mas o eterno Deus está nos dando essa oportunidade de viver esses últimos dias, de estar no meio dessa guerra espiritual, dessa luta espiritual, mas presenciando o cumprimento profético das Escrituras. Então vamos lá, vamos continuar aqui coisas importantes para compartilharmos aqui hoje com vocês. Bom, como eu falei, a nova Europa, ela começa a surgir. Isso foi na declaração desta senhora, a Ursula, né, von der Leyen, ela que é a representante, a porta-voz de toda a União Europeia. Interessante, né, aquela que fala, aquela que expressa a opinião de toda a União Europeia ser uma mulher, quando a União Europeia, esse termo vem da Europa, que na figura mitológica grega, é uma mulher, e nós vamos ver aqui esse teor histórico. Então, o espírito continua sendo o mesmo do tempo passado. Eu quero fazer uma lembrança aqui, relembrar algo com vocês sobre aquela visão de Apocalipse de uma besta que sobe do mar e ela tem sobre ela uma mulher que é uma prostituta vestida de escarlate, né, e de púrpura, e ela tem ali, essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Acredito que todos se recordam dessa referência que vamos compartilhar aqui agora, em Apocalipse, onde diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, nós estamos vendo duas figuras distintas. Vemos uma mulher que é uma prostituta, chamada de grande prostituta, a Babilônia, a mãe das abominações da terra, e ela está sentada sob uma besta. E essa besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Então são coisas distintas, são coisas separadas, ok? Mas continua a revelação no verso 5 dizendo para a gente: E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, está mostrando para a gente que é um conjunto de fatores. Tem uma mulher, essa é, o personagem central. Essa mulher é uma prostituta. Ela está embriagada com um cálice, que é o sangue dos santos, profetas e os que têm o testemunho de Yeshua. Ela está vestida de púrpura escarlate. Ela é chamada espiritualmente de Babilônia, a mãe da a grande prostituta, a mãe das heresias, das prostituições da terra. Ela está embriagada. Então, essa é uma figura.
Nós já trouxemos um vídeo aqui no nosso canal sobre esse tema, né? Se você pode entrar aqui e ver os links sobre os nossos vídeos sobre Apocalipse, onde eu falo sobre a grande prostituta, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Em especial, damos um enfoque, né, às características desta mulher. Mas dentro aqui do que estamos apresentando a vocês hoje, a mulher, ela é uma figura, ok. Ela está sentada sobre outra figura que é outra coisa. Agora é uma besta que tem sete cabeças. Então, sete cabeças são associadas a sete montes, uma cidade com sete, edificada sobre sete montanhas, ok. Nós sabemos que essa cidade é Roma, né? Tanto da imperial, na época dos imperadores romanos, quanto a papal de hoje, a religiosa, continua sendo a mesma cidade, edificada sobre sete montes da mesma maneira, mas também vai dizer que é sete reis. Depois vai falar dos 10 chifres que essas sete cabeças têm, que também são reis. E o outro elemento são as águas, que são povos, nações, línguas. Então você tem um quadro muito enigmático, né? Muito misterioso, mas que envolve temas diferenciados. O importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que envolve líderes, são os reis, tanto as cabeças quanto os chifres, como que também envolve as nações. Então, várias nações. Então, coloque a sua atenção nisso, porque quando a gente fala de União Europeia, quando a gente fala de ONU, nós estamos falando de conjunto de nações. São temas muito importantes. São temas que nos fazem pensar. Nações que estão unidas para um propósito, ou propósitos diferentes. Então, nós vemos uma mulher que está sentada, ela está confortável em cima desses reis, em cima desses governantes, né? E eles, por sua vez, estão em cima das nações das águas, pois eles emergiram das águas, ou seja, as águas trouxeram essa besta. É como dizer, as águas elegeram esses reis, esses príncipes, esses governantes, e agora eles dominam sobre os povos. Então, vamos comigo aqui, porque é interessante quando a gente para olhar realmente o cenário, né, tanto do passado quanto agora do presente. Então, não se esqueça dessa figura, porque essa figura ela está dentro de declaração profética da Brit Hadashah, né, do Novo Testamento, ou seja, é uma revelação dada de Deus para Yeshua, e Yeshua trazendo para João entregar às congregações, às comunidades da Ásia. Então, essa é uma figura em que uma mulher está sentada sobre um animal, uma besta, ok? Agora, veja que para aquela comunidade daquele tempo que recebeu essa revelação, eles já tinham uma história semelhante, algo parecido. E isso não foi muito estranho para eles, porque eles já conheciam uma outra mitologia, que é a história sobre a Europa. Qual é a história da Europa? Vocês estão vendo essa mulher sentada sobre um boi, um touro, que vai cavalgando sobre o mar, sobre as águas do mar. Essa figura é uma figura da mitologia greco-romana. Então, dá uma olhada primeiro na referência bíblica, uma mulher sentada na besta, e dentro da cultura greco-romana, uma mulher sentada na besta. Europa montada sobre uma besta. A história é que Zeus, a maior divindade do Olimpo, né, dos gregos, se transforma em um touro para estar mais próximos de Europa, de quem ele estava apaixonado. Ela se senta sobre ele e ele a leva saltando sobre as muitas águas do mar, levando-a à ilha de Creta, onde, após violentá-la, revelou sua verdadeira identidade e lhe prometeu dar vários filhos que seriam valorosos heróis. Percebe que a história é um pouco semelhante? Então você vê uma mulher sentada sobre uma besta e
essa besta, na realidade, é uma divindade que se transforma nessa besta, né? Engana a Europa, engana essa mulher, né? E depois que ela é levada por ele sobre as muitas águas, ela é violentada e recebe a promessa de que ela vai gerar filhos valorosos ou semideuses, né? Então, quando a gente faz uma comparação com a besta que é revelada em Apocalipse, nós vemos o quê? Uma mulher que está sobre uma besta, ela está sentada sobre muitas águas, os seus filhos, né, aquelas águas que a trouxeram, né, à superfície, foi a que elegeu essa besta, agora ela domina, né, com suas sete cabeças, que além de ser sete montes, são também reis, seus chifres, que também são reis, ou seja, os seus valorosos, vamos dizer assim, né, tal como a promessa feita a essa Europa. Agora, olha que interessante, isso aqui é um mosaico, né, foi um achado arqueológico sobre essa mitologia. Você vê ali um touro, né, sobre águas e a mulher sentada sobre ele. Então, por que que eu estou trazendo essa figura, essa história para vocês? Para vocês verem que a Europa que temos hoje, que é esse conjunto de nações, é a mesma Europa da época do Império Romano. É literalmente, queridos, eu vou mostrar para vocês aqui. Toda a extensão do Império Romano Antigo é a Europa de hoje. Claro, existem alguns lugares que não é mais extensão daquele Império Antigo e nem permaneceu como Europa, mas a maioria sim, quase toda a Europa, quase todo o Império Romano. Ele continua dentro da nomenclatura Europa. E voltando ao ponto que Europa é o nome dessa mulher, dessa figura mitológica, né, que está dentro de um quadro místico envolvendo divindades, espíritos, envolvendo toda essa questão de domínio de divindades, né, de seres espirituais. Então, da mesma forma como essa mulher está sentada sobre uma besta, na figura do Apocalipse, nós vemos a Europa sentada sobre muitas águas, sobre muitas nações. A Europa é composta de nações, né? Existem os reis, que são os governantes dos países da Europa, e ela está na busca de se manter permanente em cima dessa besta, ou seja, tranquila, vivendo tranquilamente, a preocupação dela de se manter existindo sobre essas muitas águas. Porque a Europa em si, além das próprias nações que a compõem, ela também domina sobre o mundo através do quê? Do seu comércio, da sua indústria, né? Ou seja, de tudo que ela proporciona para o mundo e o que ela compra do mundo. Ela vende e ela compra o mercado mundial, né? É o mercado mundial que faz com que a Europa também ela exerça sua influência no mundo. Então vamos continuar aqui. Veja que coisa impressionante quando a gente faz essa comparação do passado com o presente, né? E o que que a gente vê? Quando a gente fala desse Império Romano antigo, né, nós temos que lembrar que esse império, ele se transforma no que é hoje. É claro, o império vai cair, ele vai perder o seu domínio, os imperadores vão perder, né? Os bárbaros vão conquistar, mas o que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui é que esse império ele continua de uma certa forma dentro da sua parte territorial. Eu trouxe aqui um achado arqueológico interessante, que é essa moeda que foi encontrada, né, de César, né? Nesse caso, creio que é Vespasianos, né? É, e ali você, do lado, de um lado, você tem a cara do imperador e do outro lado você tem a figura de Roma sendo representada por uma mulher sentada sobre sete montes, né? E ali embaixo escrito Roma. Né? Então, só para vocês entenderem como o conceito era verdadeiro e muito significativo para aquele tempo. Né? Então, olhando para toda a extensão do Império Romano, você está vendo que tudo que está de verde é a extensão do Império Romano. Então, você tem tanto a Europa
né, com a sede aqui em Roma, né? Mas também, olha, aqui onde está a terra de Israel, onde você está vendo escrito aqui Arábia, né, a extensão aqui Síria, esse litoral é onde era a terra de Israel, onde é, né? Aqui vem o Egito. Então, o Império Romano ele também abrangia o norte da África, né? Ou seja, Egito, Cirenaica, África, aqui a Mauritânia Cesariana e a Mauritânia Tingitana, né? Ou seja, além da parte da Europa aqui em cima, das ilhas, você tinha também o norte da África. Então, eu quero que você preste atenção agora, todo esse Império Romano, no que se transformou. Por quê? O que que a gente está colocando para você aqui? É que a Roma Imperial, ela é toda a Europa hoje. Dá uma olhada aqui agora. Veja novamente. Tudo que você está vendo de verde é a parte do antigo Império Romano. Claro que eu tirei aqui a parte que envolve Israel aqui, né? O Egito, Cirenaica, África, Mauritânia Cesariana e Mauritânia Tingitana. Então, ficou a parte da Europa e as ilhas. Então, dá uma olhadinha aqui agora. A Europa de hoje, né, é a Roma Imperial Antiga. A Roma Imperial Antiga é a Europa de hoje. Dê uma olhada no que configura a Europa hoje. Então, toda essa região verde que você estava vendo antes, né? Olha só, são os países independentes hoje que, junto em um bloco, se formaram e formaram então a União Europeia, tendo alguns países ali que não entrou ainda, mas está para entrar. Então, desde a Britânia lá em cima, né, aqui essa região das ilhas, ela vai mais para cima, é claro que aqui a tela está cortando, mas ela se transforma no Reino Unido, né? Então você tem Espanha, Portugal, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, que é onde está a Holanda, né? Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Eslovênia, Itália, né, que é a sede antiga do Império, Roma, Romênia, Bulgária, Grécia. Então, assim, são várias nações, as ilhas, né, que compõem toda essa parte, que compõem a União Europeia. Então, é muito importante, né, a França, como eu disse também, muito importante a gente entender o que temos hoje no cenário mundial como uma herança do passado, né? O que permanece? Permanece a mesma estrutura, a mesma extensão do Império Romano, sendo hoje a Europa atual, o antigo Império Romano, a Europa atual. Então, quando a gente fala da Europa sentada na besta, comparando aquela mulher sentada na besta, a gente sabe que aquela mulher, né? A gente compara ela com o Vaticano, com a Roma religiosa hoje, mas as sete cabeças, que é a cidade de Roma, né? Tanto da época dos imperadores quanto também do período papal, né? A gente vê que configura-se o mesmo território. Então, o interessante é que hoje ela está dentro de uma estrutura de união, embora sendo países independentes, se unem num só estilo de governo, de administração, por isso chamada União Europeia, né? Ou seja, é aquela mesma mulher da figura mitológica sentada sobre aquela besta, que na realidade é uma divindade, que na realidade é do mundo espiritual, conhecido ali como Zeus, manifestado, materializado como um touro, como um boi, né, cavalgando sobre muitas águas. Bom, muita semelhança há com o teor profético, né? Ou seja, o que domina as nações. As nações estão embriagadas com o vinho dessa prostituição dessa mulher. Não quero entrar aqui no aspecto agora da mulher, mas falar da Europa, ok? Falar do que está acontecendo nesse governo atual. Então nós vemos nesse primeiro momento, nós vemos a Ursula von der Leyen, que é a representante da União Europeia, em acordo, ou seja, representando a União Europeia, estando de bem, de paz com os Estados Unidos, que de uma certa forma, sendo representado por essa águia, né, dentro da sua representação ali alegórica e espiritual, representa o mundo ocidental, o mundo cristão. E de uma certa forma, em assuntos comerciais, assuntos militares, né, existe uma aliança, né, com a Europa.
Até então, né, nós estamos vendo aqui um quadro de paz, de shalom, de acordos, né? Ou seja, vivendo bem os dois continentes, o continente americano e o continente europeu. Bom, o que que vai acontecer? Essa relação está sendo abalada. Abalada por quê? Porque existe um lugar, um território que está acima do território estadunidense, né, da América do Norte, ali, claro, pegando um pouco mais ali do Canadá, que é estratégico, que é de fato vulnerável para o próprio Canadá e os Estados Unidos. E os Estados Unidos vê com grande interesse esse lugar para poder estabelecer algumas coisas prioritárias, como defesa militar, preparação de um escudo de defesa que é o Golden Dome, né, a cúpula de ouro que ele quer fazer para defender todos os Estados Unidos. E ele vê, o Trump, ele vê que o país que tem autoridade sobre esse território, que é a Dinamarca, não cuida desse lugar. Então, ele está querendo comprar, ele está querendo adquirir esse lugar. E isso está causando um racha, causando um grande problema na Europa em relação aos Estados Unidos, porque o Trump não está assim, de maneira tão simples falando, eu quero comprar só, não. Se vocês não me venderem, eu vou tomar isso daí de vocês. É uma coisa bem agressiva, de fato, né? Isso está provocando um racha, está provocando um mal-estar muito grande e ele está disposto a enfrentar todas as alianças que envolvem a Europa, tanto a própria União Europeia quanto a própria OTAN, que é ali o Tratado do Atlântico Norte, que envolve as nações no quesito defesa territorial, defesa, né, política das nações que estão dentro desse pacto chamado OTAN. Né? Então, sim, os Estados Unidos ali, na pessoa do presidente Trump, está se organizando para tomar uma iniciativa em relação a esse território, que, se não for feito da maneira como ele planeja, vai ser sim feito de uma maneira mais arbitrária. E esse mal-estar está provocando algo muito desagradável, que é como se fosse um rompimento das relações, porque até por isso ele disse, ameaçando que vai implementar tarifas altas dentro da parte comercial. Então aí você vê a Groenlândia, que é justamente o território que não tem quase ninguém lá, não tem quase população nenhuma. A maior parte do território é sem habitação humana, é mais território congelado, né, do que ter habitação ali territorial, ou sabe, um quadro demográfico grande. Não, não tem, né? É mais uma terra realmente desértica, cheia de gelo. Existem algumas cidades pequenas, mas que não configuram um país completo como conhecemos. Né? E sim, né, o mal-estar ele permanece. E o que vai acontecer agora? Você olhando para essa parte das redes sociais, né, o Truth Social, né, que é do Trump, é, ele coloca, né, ele mesmo postou essa figura, né, onde ele está com a bandeira americana, o Marco Rubio, o vice-presidente Vance, ele está fincando uma bandeira americana nesse território da Groenlândia, né? Então você vê ali, ó, Greenland, US Territory, né? E ali o ano. E aqui do outro lado, na parte direita, você vê ele reunido justamente com a Ursula von der Leyen e outras figuras europeias, e ele mostrando, querendo mostrar para eles o quanto a parte norte ele quer trazer a influência americana e completar essa parte norte, né? Bom, é como eu falei, as coisas não são tão simples. Nós temos aqui uma reportagem da The Epoch Times Brasil, né, um encontro Estados Unidos e Groenlândia. O chanceler da Groenlândia e Dinamarca encontra-se com o vice-presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, ou seja, é realmente um momento de muita tensão. Os Estados Unidos precisa da Groenlândia por um propósito de segurança nacional, né? É vital para esse Golden Dome, né? Essa cúpula de ouro que ele quer pôr, que ele quer construir sobre todo o território norte-americano, que vai envolver o Canadá também, né? E aí é o que eu falei, né? Dentro aqui da reportagem que vocês estão vendo, a OTAN, né, que é
o Tratado do Atlântico Norte, não concorda, está, né, dentro, em cima dessa corda bamba. Ele disse: se nós não podemos, a Rússia ou a China fará, né? Então, e isso não pode acontecer, né? Então, assim, é a preocupação que ele tem, questão militar, né? Ou seja, a falta do poder dos Estados Unidos com outros países que poderiam fazer uma frente e não tem. Então, assim, se os Estados Unidos não tomarem uma iniciativa, isso vai acontecer, isso vai ser trágico ali para os propósitos de segurança nacional, né? Que vai envolver ali o próprio Canadá também, né? Então, a OTAN declara, né? A própria Dinamarca diz que não está interessada nisso, né? Não quer falar sobre isso agora. Enfim, é o mal-estar que está implementado. Aqui temos do Center for Strategic International Studies, né? O Centro de Estudos de Estratégia Internacional, diz assim: a Groenlândia ocupa o oitavo lugar no mundo em reservas de terras raras, com 1,5 milhão de toneladas, e é o lar de dois depósitos de terras raras que estão entre os maiores do mundo, Kvanefjeld e Tumbries. Ainda assim, nenhuma mineração de terras raras ocorreu na ilha até o momento. O clima severo do Ártico é proibitivo para as atividades de mineração na maior parte da ilha durante a grande parte do ano civil. Apenas 20% da Groenlândia é livre de gelo e as temperaturas podem chegar abaixo de -40 Fahrenheit. Aham. No entanto, o derretimento das calotas de gelo, em meio ao aquecimento das temperaturas globais, está abrindo acesso a recursos minerais adicionais, bem como novas rotas de transporte, potencialmente transformando a Groenlândia em um parceiro de mineração viável. Então, sim, existem interesses, né? Não é só a questão da cúpula de defesa militar, a questão nacional, mas existem também interesses na mineração, existe todo o interesse naquela terra que de fato está ali. Existe uma outra informação que eu não trouxe aqui, mas que vocês podem fazer essa pesquisa, que a própria China tem lá uma base científica, que a própria China faz algumas escavações lá, algum trabalho de mineração, não em grande escala, mas em pouco. Ou seja, de fato existe já uma presença chinesa por ali. E o Trump está com essa preocupação, assim como a China também estava na questão do Panamá, ou seja, cercando os Estados Unidos. Então, existe essa preocupação militar, econômica, envolve esses conflitos, eles vão envolver os interesses. Mas eu quero que você olhe comigo para todas essas peças, porque elas são peças de um grande quebra-cabeça, ou peças de um grande tabuleiro de xadrez, como você queira representar, mas que todas elas se encaixam ou precisam se encaixar para que se cumpra o que foi dito, para que se cumpra o que Deus determinou. Você compreende isso? Que não importa para onde o homem queira ir, as coisas vão acontecer porque o poder da palavra de Deus profética vai acontecer. Então, é por isso que quando a gente começa a ver essa movimentação, e principalmente tão significativa como essas, não tem como negar, não tem como a gente não entender que as coisas estão acontecendo de verdade. Então, queridos, é verdade. O que estamos vivendo é um clima de tensão profética muito grande. Vamos continuar aqui. E ao analisar todas essas coisas, vem ao nosso coração, né, como é que nós estamos nos comportando diante do cumprimento profético das Escrituras. Essa mulher, né, a Ursula von der Leyen, ela tem uma expressão muito forte, né, dentro da União Europeia. Ela é a voz dessa Europa. E agora no fórum, né, que houve, o Fórum Econômico Mundial, é, ela declarou que a Europa não está disponível para aceitar essas ameaças dos Estados Unidos e não vai aceitar. Ela é a porta-voz de todos esses países que completam, que compõem a União Europeia. Então, aqui a Europa, em ruptura grave com os Estados Unidos, rebate Trump e trava guerra pela Groenlândia. Vocês estão dispostos a defender o território e não permitir que os Estados Unidos
eles tomem esse lugar. Então, realmente agora estamos num impasse muito grande, porque esse impasse envolve conflitos de interesses, né? Aqui também é uma declaração no parlamento inglês. Nós estamos vendo aqui dentro da Inglaterra, no parlamento inglês, a OTAN em alerta grave pelo ataque de Trump e crise sem precedentes na Europa. Veja isso, né? Ou seja, são coisas que envolvem toda essa estrutura e o clima profético está aceso, né? Há uma movimentação espiritual sim acontecendo e nós precisamos estar atentos. E tudo isso, queridos, nessa semana, acontecendo nessa semana. Então, sim, sempre trazendo aqui para vocês, né, essas informações que são informações para despertar a alma, despertar o espírito, né, preparação para a vinda do Senhor, para as coisas que estão chegando. Quero só lembrar vocês aqui do nossas redes sociais, em especial aqui nosso TikTok, Yosef Barur, com essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Tem outros de Yosef Barur, mas esse aqui é o que a gente movimenta, e o nosso próprio canal aqui no YouTube, ok? Bom, queridos, nós vamos chegando ao final desse vídeo e a mensagem é essa: esteja atento. Deus está falando conosco. A palavra do eterno Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso significa que o tempo está se aproximando, aonde o nosso Mashiach, o nosso Messias, o nosso noivo, nessa comparação espiritual tão especial, está vindo, está chegando o Cordeiro, que para esse grande Shabat, esse grande milênio que vai ser estabelecido aqui. E você não pode ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. Vamos preparar a nossa vida. Esteja atento com o seu olhar no cenário mundial. Olhe o que está acontecendo na Europa. Olhe o que está acontecendo em Israel. Os acordos. Todas essas coisas estão apontando para um só momento da história: a vinda do Senhor. São as coisas que antecedem a vinda dele e a própria vinda dele. Queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Não esqueça o seu like, tá? É muito importante. Dá aquele like aí agora. Se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam alcançar esse conhecimento, ok? Vamos terminando o nosso vídeo por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico: vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo "eu preciso disso", então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.